E aí, pessoal, vamos começar hoje mais uma aula de física. Hoje o nosso assunto vai ser sobre ondulatória, certo? A gente vai dar uma introduçãozinha no que é ondulatória e a gente vai discutir um pouco sobre diferentes tipos de onda, como identificar elas e mais algumas características delas, certo? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa aulinha. E como que a gente vai começar essa aula? Primeiro de tudo, a gente precisa fazer algumas definições. E a primeira é definir o que é onda, certo? Mas o que vai ser a onda? A definição de onda é uma perturbação que se propaga em um meio. Ela transporta energia, não matéria, apenas energia, e de um ponto ao outro, certo? Então, ela é o que? O transporte de energia de um ponto a outro. Então, mas como vai ser? O que seria esse transporte de energia? Vocês podem pensar na parte de um terremoto. Um terremoto, quando acontece, ele está transportando energia do centro da Terra para a superfície dela. E ali na superfície, depois, ela se espalha pela superfície, certo? Uma velocidade impressionante. E alguns até são 4 quilômetros por segundo a velocidade de espalhamento de energia. Mas o que acontece? Ela vai transportar só energia, não massa. A gente tem que lembrar disso, não matéria, só energia. E o que seriam alguns tipos de onda? Alguns tipos de ondas são: a gente vai ter ondas sonoras, a gente tem onda de rádio, a gente também tem algumas ondas muito interessantes, como as ondas luminosas, que elas são ondas eletromagnéticas, mas eu vou falar isso um pouco mais para frente também. Ondas luminosas, certo? Esses são alguns tipos de ondas que a gente vai ter. Alguns exemplos dessas ondas. Aqui eu peguei essa imagem para a gente dar uma olhada em como vai ser, em um exemplo do que é a onda, que é o que? Vocês estão vendo aqui nessa imagem a menininha e um menino, eles estão brincando com uma corda, como todo mundo já deve ter feito isso na vida, e a menina, ela faz um movimento aqui representado por essas duas setas, que é um movimento de cima para baixo. Esse movimento, ele tem o nome de pulso. Por que ele tem esse nome? Ele tem o nome de pulso porque é uma variação de movimento na corda. A partir disso, o pulso ele vai constituir uma onda. O pulso gera uma onda, certo? E o que vai ser a onda? A onda é isso aqui, é essa variação de energia que a gente vê, certo? E aí, quando a gente tem vários pulsos, a gente vai ter várias ondas, certo? E a partir disso, a gente tem o que? Um trem de ondas, que vai ser constituído basicamente por uma coisa parecida com essa. Quando a gente pega e fica balançando a corda, fazendo aquelas ondinhas lá, o nome de um conjunto de várias ondas é o trem de ondas. É o trem de onda. Aí, isso aqui ele propaga uma deformação e energia, mas os pontos voltam à posição inicial. Por exemplo, esse ponto aqui agora ele está em cima, certo? Mas depois que a energia passar por aqui, ele vai voltar para o ponto inicial dele aqui embaixo, entenderam? Aqui é o ponto, opa, aqui.
é o ponto que ele está, e aqui em vermelho vai ser o ponto que ele vai voltar, depois que a energia passar por ele. E essa aqui vai ser a nossa onda, certo? Essa aqui é a nossa onda. Esse aqui é o nosso pulso, certo? É isso. Agora aqui essa setinha aqui representa o sentido da energia. Aí a gente vai pensar agora nas propriedades das ondas, certo? Propriedades das ondas. O que a gente vai pensar nessa parte de propriedades das ondas? As ondas, elas transportam energia, certo? Agora eu vou escrever aqui bem bonitinho, porque são propriedades bem importantes, certo? Elas transportam, como eu já disse lá em cima, energia, não matéria. Elas transportam energia e quantidade de movimento, certo? Não matéria. Mas o que isso quer dizer, que ela não transporta matéria? Aqui vocês veem que a corda se manteve toda a extensão dela se manteve igual. A única coisa que mudou foi a posição dela em um determinado momento a posição de uma determinada parte dela em um determinado momento. Mas a massa dela e toda a distribuição da matéria com ela se manteve igual por todo o movimento, certo? Então, a gente pensa nisso, a gente vê que ela é o transporte de energia e de quantidade de movimento, mas ela não transporta matéria, certo? Deixa eu só arrumar uma coisinha aqui para ficar mais. Então, mais uma das propriedades que a gente tem das ondas é ondas sonoras, elas não se propagam no vácuo. As ondas sonoras não se propagam no vácuo, certo? Por que essas ondas não se propagam no vácuo? Eu vou explicar um pouquinho mais na frente e vai ficar bem clarinho, vai ficar bem claro o porquê disso. Mas as ondas luminosas se propagam. Elas se propagam no vácuo. As ondas luminosas se propagam no vácuo. Essas aqui são três informações bem interessantes que a gente tem sobre ondas e deve ser bem firme isso na nossa mente, certo? Principalmente essa primeira aqui. Ela é bem importante e a gente precisa sempre focar nela, certo? Então, agora a gente vai tratar de classificação de ondas. Como que a gente vai fazer essa classificação das ondas? A gente vai ter aqui alguns tipos de forma de classificar, quanto a algumas características dela. São três características. A gente vai classificar ela, ó, ai, ficou feio. A gente vai classificar elas quanto à forma, quanto à dimensão, quanto à direção e quanto à natureza delas. E esses três tipos vão ter alguns derivados delas, vão ter alguns derivados de classificação também. Então, agora a gente vai pensar na classificação dela quanto à forma e à direção, certo? Opa, opa. Então, quanto à forma e à direção, a gente vai ter três tipos
diferente de ondas, certo? Agora a gente tem as longitudinais que estão apresentadas aqui para a gente. As longitudinais, elas são as ondas que têm o sentido paralelo de propagação. O sentido de propagação é o mesmo que o sentido do pulso, certo? Essas são as ondas longitudinais. Essas ondas longitudinais, por exemplo, aqui é o nosso sentido do pulso que a gente tem aqui. O nosso pulso, que está representado por esse aqui, ele vai ter o mesmo sentido que o sentido de propagação, a mesma direção, certo? A nossa direção de propagação é essa. Opa, nossa, estou escrevendo errado. Propagação. Agora foi. Então, enquanto a gente tem um pulso que vai horizontalmente, a nossa propagação da energia também vai ser horizontal. A gente tem esse pulso representado por essas duas setas aqui. Por quê? A gente vai ter um pulso e esse pulso vai gerar uma energia no mesmo sentido e direção, certo? Agora a gente vai ter uma outra coisa. Um exemplo de ondas longitudinais é o som no ar. Quando a gente emite um som, ele tende a se propagar na mesma direção. Mas é o som no ar. Ele tem essa propriedade no ar. Se mudar o meio, as propriedades dele podem mudar, certo? Agora, a gente vai pensar em uma outra forma de classificar conforme a direção da vibração, certo? Eu vou colocar aqui para ficar mais bonitinho, certo? Agora, a gente tem uma outra forma de, de onda, que são as ondas transversais. Essas ondas transversais, elas são ondas com, com pulsos sendo perpendiculares. A, a, o pulso vai ser o pulso e as vibrações, o pulso ou vibrações vão ser perpendiculares à propagação da energia, que nesse caso aqui está representado por essa molinha aqui. Vocês veem a mãozinha fazendo um movimento de cima para baixo, certo? E aqui do lado está representando isso. Aqui em preto a gente vai ter o nosso pulso de novo, que vai ser feito de cima para baixo, e a nossa propagação de energia vai ser na horizontal, enquanto o pulso é na vertical. Isso classifica uma onda transversal. Então, um exemplo de onda transversal é é a corda de um instrumento. Por exemplo, a gente tem um violão, a gente está tocando, a gente vai ter a corda, a gente vai passar a fazer o pulso ou a vibração de cima para baixo ou de baixo para cima, enquanto a energia vai se propagar ao longo da corda, certo? Eu vou dar um exemplo mais bonitinho para vocês disso, mais para frente, e vocês vão ver como é. Agora, a gente também tem um outro tipo de onda, só que essa é um pouquinho mais complicada. Por quê? Essa vai ser uma onda mista. Mas o que é uma onda mista? Como o próprio nome diz, é uma mistura de tipos de onda. Ela vai ser uma onda longitudinal com uma onda transversal. Mas como assim uma onda longitudinal, mas uma onda transversal? Essas ondas,
elas são ondas circulares. Elas vão ter componente transversal e longitudinal. Por que ondas circulares? É como se fosse uma gota. Opa, vamos ver se eu consigo desenhar uma gotinha. Uma gota caindo na água. Ela vai gerar ondas circulares que vão se propagando em duas dimensões, certo? Então, aqui a gente vai ter esses três tipos de ondas classificadas de acordo com a forma e a direção da vibração, certo? Agora, a gente vai ter um outro tipo de classificação, que é a classificação devido à dimensão ou direção. A classificação devido à dimensão ou direção, vamos colocar aqui dimensão ou, opa, feio, ou direção. A gente aqui também vai ter três tipos diferentes de onda, de classificação de ondas. A gente tem aqui a onda unidimensional. O que vai ser a onda unidimensional? A onda unidimensional é a onda que a propagação só tem uma dimensão, ou seja, ela vai ao longo de uma linha. Exatamente, ao longo de uma linha. O que vai acontecer? Como ela vai ao longo de uma linha, a gente tem aqui como exemplo a nossa corda de violão. Esse vídeo aqui é um cara que ele colocou um celular dentro do como que fala? Dentro do violão dele e a das cordas do violão. Eu acredito que ele vai colocar na aula e eu acho que vai ser legal vocês verem como funciona. Certo? Agora voltando para a aula aqui, a gente vai ter também agora as ondas bidimensionais, que, como o próprio nome já diz, são ondas que se propagam em duas dimensões, ou seja, em um plano. Se propagam, acho que está certo. Se propagam, acho que é isso. Aí a gente tem como exemplo a água, que foi o que eu tentei desenhar lá, que é como uma gota quando cai numa superfície de água, ela vai gerar ondas em duas dimensões, ondas em um plano, certo? Agora, a gente também tem as ondas tridimensionais, que são as ondas que são liberadas se propagam em três dimensões. Certo? As ondas. Ai, tridimensionais não é assim que escreve, tá errado. Certo? As ondas tridimensionais, elas são caracterizadas como
ondas que se propagam em 3 dimensões. Um exemplo disso é a onda que é propagada, a onda que é emitida, a propagação do som no ar, que ele se propaga em 3 dimensões. Quando você fala, você faz o ar vibrar e ele vai se propagando em 3 dimensões, que são as nossas dimensões conhecidas, certo? Agora aqui tem um exemplo, um desenho aqui de uma pessoa gritando e as ondas se propagando nas 3 dimensões diferentes, certo? Agora a gente vai falar, vai, vai, vai classificar elas quanto à natureza. Como que a gente vai fazer a classificação das ondas quanto à natureza delas? A gente vai fazer essa classificação pensando na. Deixa eu escrever aqui. Opa. Certo? A gente vai fazer aqui a classificação agora quanto à natureza delas. A gente tem dois tipos de onda, dois tipos de classificação conforme a natureza. A gente tem as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. O que seriam as ondas mecânicas? As ondas mecânicas são as ondas sonoras, um exemplo clássico, que dá para ver bem nessa imagem aqui. Nessa imagem que vocês estão vendo aqui, é uma onda sonora, é uma onda mecânica, certo? As ondas mecânicas, elas têm características muito interessantes. Por quê? As ondas mecânicas, elas não se propagam no vácuo. Por quê? Elas só se propagam em um meio elástico. Mas como assim um meio elástico? O meio elástico é um meio que ele volta ao estado inicial antes de começar a vibração devido às ondas. Certo? Ele só vai se propagar em meios elásticos. Que o meio elástico é, como eu disse, um meio onde o meio volta ao estado inicial antes do início da onda, certo? Ele vai e volta. Por isso que a onda não se propaga no vácuo. Ele está vibrando aqui, ó. Vocês podem ver, tá tendo a vibração da sirene aqui. Enquanto isso, ela faz o ar vibrar ou a água vibrar e aí ela passa essa vibração até chegar nas pessoas, ou seja, a propagação do som. Agora, não tem a propagação no som no vácuo, porque aqui tem a vibração da sirene, só que ela não consegue fazer nada no vácuo vibrar, certo? Então, a gente sabe que no vácuo do espaço o som não se propaga, ou seja, a historinha lá do piu-piu-piu do Star Wars, ou então quando vocês viam aquelas batalhas no espaço e tinham explosões com muito som e muitos efeitos sonoros, tudo aquilo ali é mentira, não tem som no espaço, o som no espaço não se propaga, certo? Uma curiosidade é que a velocidade de propagação do som na água é mais rápido do que na do ar. Isso aí é mais uma curiosidade. Quem quiser saber o porquê, dá para dar uma pesquisada ou vir me perguntar. É bem legalzinho essa informação. Agora, a gente também tem as ondas, que são as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, elas são, elas são constituídas por, por, por é, cargas elétricas oscilantes. Como que são essas cargas elétricas oscilantes? As cargas elétricas oscilantes, vocês estão vendo aqui essa onda aqui saindo do Sol?
Então, o que acontece? A gente vai ter uma carga elétrica e ela vai estar fazendo um movimento. Isso vai ser a onda eletromagnética. Eu vou escrever aqui para ficar bem bonitinho. Certo? E essas ondas são ondas transversais. Que são aquelas ondas, como eu disse, que têm a propagação de forma diferente. A propagação é perpendicular ao movimento, ao movimento do pulso, certo? Então, mas assim, essas ondas eletromagnéticas elas são muito importantes. Então, a gente precisa definir o que é uma onda eletromagnética de uma forma melhor do que essa, do que simplesmente são cargas oscilantes. Então, como que a gente vai conseguir definir isso? A gente vai definir isso através desse gráficozinho aqui. Esse gráfico está mostrando a oscilação das cargas elétricas. Ela é constituída, eu vou escrever aqui, aqui, o que são ondas eletromagnéticas. Eu vou escrever aqui para deixar bem certinho. Essas aqui são as ondas eletromagnéticas. É um esquema de onda eletromagnética. Opa. A onda eletromagnética ela é representada por esse gráfico. Por quê? A gente tem aqui um campo elétrico, que é representado por esse E aqui. Opa, vou fazer ficar mais bonitinho. Vamos deixar o campo elétrico como sendo vermelho, né? Esse aqui é o campo elétrico. Esse aqui, esse B nosso, é o nosso campo magnético. E esse vetorzinho verde aqui é a nossa velocidade de propagação. Juntando esses três vetores, a gente vai ter o sentido de propagação da nossa onda eletromagnética. E esses três vetores, eles seguem a regra da mão esquerda. Ou seja, os três são perpendiculares entre si, sempre. Em todos os pontos, eles são perpendiculares entre si. Ou seja, a gente tem a regra da mão esquerda. O que acontece? A gente faz assim, com a nossa mão esquerda, e a gente vai ter que o nosso dedão vai representar a nossa velocidade, o nosso indicador vai representar o nosso campo, nosso indicador vai representar o nosso campo elétrico e o nosso dedo médio, nosso dedo do meio, vai representar o nosso campo magnético. Dessa forma. Ou seja, os três são perpendiculares entre si. Certo? Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula, que a gente vai definir um pouquinho mais, algumas coisas a mais sobre onda e vai fazer exercícios sobre essa matéria. Até a próxima. Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem e lavem as mãos. Falou!